Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Começando aqui mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar de seleção brasileira. Hoje tem jogo da seleção, beleza? Contra a Colômbia, e a gente vai ter também contra a Argentina na terça-feira. Bom, o que a gente tem para falar de seleção brasileira? Eu vou tentar trazer um contexto geral, tá? De tudo que tem acontecido aí, o meu prognóstico para esses dois jogos principalmente, mas eu queria que você deixasse aqui o seu comentário. Você acha que o Brasil ganha hoje? Você acha que o Brasil ganha da Argentina? Você acha que o Brasil faz alguma coisa na Copa do Mundo de decente? Você acha que dá pra gente bater pelo menos uma semifinal? Algo que a seleção já não faz desde 2014, né? Ou você acha que a gente pode ir além? Essa geração tem salvação? Nessa Copa a gente vai conseguir chegar lá? Me diz aqui o que você acha, deixa o seu like, manda pro seu amigo torcedor ou não da seleção brasileira, para ele entender um pouco, quem sabe ele não muda de ideia para melhor, né? E para ele deixar também aqui o que ele acha. Bom, vamos falar primeiro da convocação. Eu vi algumas coisas muito legais. Estevão não tem como não ser chamado, na minha opinião. Bruno Guimarães fazendo uma temporada maravilhosa. Foi campeão com o Newcastle agora, capitão. Acho que ele está trazendo uma bagagem, uma experiência ainda melhor. E eu espero que ele possa render isso na seleção. Porque ele não rende na seleção o que ele rende pelo Newcastle. Mas quem sabe isso não vem mudando agora, né? Wesley eu acho que é uma boa chamada. Murilo na zaga, muito bom jogador. E o Savinho no ataque. Eu acho que esses nomes, os mais diferentes assim que a gente vê pouco, são nomes que eu gostaria de ver muito eles jogando. O Bruno Guimarães a gente vê bastante, né? Jogando na seleção, mas espero ver mais deles. E eu acho que esses caras têm muito a trazer positivamente para a seleção brasileira. E bom, a gente teve alguns cortes, né, da seleção. Veio aí então o Neymar fora, né? Ele tinha sido convocado e no lugar dele veio o Endrick. Eu acho que o Endrick já deveria ter sido convocado. É que eu entendo um ponto do Dorival de que ele trouxe o João Pedro, que vem vivendo um bom momento. Mas a seleção só tinha um centroavante convocado, sabe? E 5 pontas, né? Eu achei um pouco descasado. O Dorival tem que acertar a seleção, ele tem que acertar os 23 nomes. Ele tá pensando, obviamente, na Copa do Mundo. Óbvio, para isso o Brasil primeiro precisa chegar lá, mas eu já vou falar de eliminatórias. Mas enfim, Neymar ainda tá se recuperando de lesão, ainda não voltou. A expectativa é que ele volte só para jogar a estreia do Brasileirão, né, contra o Vasco, pelo Santos. E eu acho que inclusive era um momento muito difícil de voltar, porque 2 jogos dificílimos, né? Contra a Colômbia em casa e contra a Argentina fora. Muito difíceis os jogos. Bom, eu acho que é basicamente isso, né? Não tem muito que a gente falar. Eu acho que um nome ou outro, Matheus Cunha, que nunca rendeu nada na seleção, também acho que está sobrando nessa convocação aqui. Honestamente, eu acho que já deu para Danilo, né? Já deu, a gente já viu o que tinha que ver desses jogadores. O Ederson foi cortado, né? Acabou sendo cortado também, mas também não vive um bom momento. Não sei se é de ele ir ou não, né? Não sei se é esse o ponto. Alisson e Ederson nunca renderam na seleção brasileira o que rendem nos clubes, né? A gente sempre teve 2 goleiros de alto nível, mas que na seleção não parecem ser isso tudo, né? Infelizmente. Bom, dá pra jogar de várias maneiras diferentes com esse time do Brasil. Você pode jogar numa 4-1-4-1, pode jogar numa 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, 3-4-3, 3-5-2, dá pra fazer um monte de coisa. Opção não falta. O que falta é o Dorival colocar a mão de verdade ali no trabalho e fazer isso acontecer. Eu sei que muitas vezes ele não pode, porque a gente sabe que não dá pra provar, mas a gente sabe que existe uma pressão, existe uma ordem que vem de cima para baixo e algumas coisas que ele não pode simplesmente evitar. Ele acaba sendo um grande fantoche no meio dessa história, apesar de, na minha opinião, ele poder entregar muito mais. Mas eu acho que ele ainda não se achou, mesmo assim, com a tática ideal, com as funções ideais dos jogadores. Eu acho que não existe matemática no futebol. Não existe 1 mais 1 é 2, receita de bolo, assim dá certo, assim dá errado.
Tava até falando disso recentemente com alguns amigos, que assim, a gente já viu times modernos perdendo para times com futebol um pouco mais antiquado, entre aspas. Né? A gente já viu o Pepe Guardiola perder para um time que joga com 5 atrás retrancado. Dá pra ganhar no contra-ataque, dá pra ganhar com a posse de bola, com a pressão, com aquele jogo rápido, né? Um jogo bem vertical, com uma mistura de várias coisas, com formações diferentes. Não existe fórmula mágica no futebol. O importante é achar o que os jogadores que você tem fazem da melhor maneira e colocar isso pra frente. E aí o Brasil não consegue fazer isso desde que o Tite saiu, né? Seja o Diniz ou o Dorival ou quem for, não conseguiu fazer absolutamente nada de bom na seleção brasileira que produza frutos. Não só de resultados ou gols bonitos ou um momento ou outro que pareceu que ia dar certo, mas a gente vê uma sequência de trabalho, né? Bom, a gente pega a Colômbia, que em casa, é um confronto direto, né? A Colômbia tem 19 pontos, o Brasil tem 18. O Brasil está em 5º lugar nas eliminatórias, e isso é pouco, né? Assim, falta muito, né, pro Brasil conseguir chegar no que se espera. Ainda tem mais 4 jogos, né, depois desses 2. Então são 6 jogos. O Brasil depois vai pegar aí o Paraguai, vai pegar o Chile, na verdade eu pulei um aqui que eu tava vendo, vai pegar o Equador fora, depois o Paraguai em casa, o Chile em casa e fecha contra a Bolívia fora, né? Vai pegar times mais fáceis a partir de agora. Depois da Colômbia e da Argentina agora, o Brasil enfrenta todos os times que estão abaixo dele. Com exceção do Equador, que é o primeiro, que o Equador tá até na frente da Colômbia nesse momento, né? E bom, vem fazendo uma campanha muito boa. O Brasil pega 3 jogos difíceis e depois 3 jogos fáceis. Não acho que o Brasil vai ficar fora da Copa. Eu acho que precisa ir muito mal e os outros times irem muito bem para que isso aconteça. Em 6 jogos, eu acho que é muito chão para rolar. Eu acho que o Brasil tem muito a entregar com os jogadores que tem. Não tem como ficar fora da Copa do Mundo. Mas a gente não vê bola para isso. Porque que adianta ir para a Copa do Mundo e passar vergonha ou não jogar nada, né? Mas não é esse o ponto. O Brasil tem que focar agora no quê? Na Colômbia e daqui a pouco na Argentina e depois ver o que faz, né? Tem que ser um passo de cada vez. Contra a Argentina fora, honestamente, assim, a chance do Brasil... o melhor cenário factível para o Brasil hoje é sofrer muito e quem sabe um empate com sorte ou pelo menos perder de pouco. Porque realmente a Argentina vem muito melhor do que o Brasil, vem com muito mais moral e, enfim, a Argentina vem para cima. Só que a Argentina não tem o Messi e não tem o Lautaro Martinez. Eu acho que isso pode ser uma coisa boa, que o Brasil pode usar disso justamente para, no mínimo, um empatezinho dá para conseguir. O Brasil também é uma seleção gigantesca, é maior que a Argentina, então isso não é argumento, né? Só que o Brasil, assim, tá devendo. Se ganhar hoje, pode ser até que o Brasil bata 2º lugar, já de cara. É possível que isso aconteça, tá? E aí o cenário na classificação fica muito bom. Mas não vai representar um real avanço. Isso a gente tem que ser honesto também, né? Então é basicamente isso. Eu acho que contra a Colômbia o Brasil tem grande chance de ganhar hoje, sim. Porque a Colômbia, por mais que a Colômbia era a 2ª colocada, né? Até a última rodada de jogos, né? Dos últimos 2 jogos. E perdeu 2 na sequência. Aí o Equador ganhou 2, o Uruguai ganhou, empatou e todos subiram. O Brasil teve aqueles 2 empates ali e acabou caindo, né? O Brasil estava em 4º e caiu para 5º. Mas assim, é bem difícil de ver o que a gente vai achar da seleção hoje. Porque a seleção não produz, a seleção não cria, a seleção não arma, a seleção depende de coisas que não acontecem. A seleção depende de que um jogador, um Vinícius Júnior, pegue a bola e faça uma jogada, ache um passe, ache um drible, ache um gol. Só que o Vinícius Júnior não faz isso. Na seleção ele não tem apresentado essa capacidade. Porque a gente sabe que ele tem essa capacidade como jogador. Ele é um ótimo jogador. No Real Madrid ele já cansou de fazer isso. Na seleção ele não faz. E ele não vem num bom momento nem no Real Madrid comparado com o que ele já teve mais pra trás na temporada, principalmente na temporada passada.
honestamente, eu não iria com o Vinícius Júnior de titular. Quando o Brasil jogou sem o Vinícius Júnior, na minha opinião, o Brasil jogou melhor. Essa é a minha opinião. Eu achei que o Brasil jogou melhor sem o Vinícius Júnior. E quando jogou com ele de novo, não conseguiu vencer. Rodrigo é outro que acontece a mesma coisa, só que muitas vezes o Rodrigo joga fora de função e de posição na seleção. Ele tem que ser uma referência de armação no meio, um camisa 10, e ele não é esse cara, ele é um ponta. Ele tem técnica, ele tem habilidade, ele tem inteligência para jogar nessa função. Só que não é o melhor dele. A gente não vai ver o melhor Rodrigo com ele jogando dessa forma. Ele precisa jogar aberto. Quem pode jogar assim é o Rafinha, mas na seleção o Rafinha não fez isso tão bem assim. No Barcelona ele cada vez menos faz essa função também, cai mais para a esquerda, às vezes na direita, enfim, né? Mas o Rafinha tem sido um dos grandes destaques, né? Jogou muito bem comparado com os outros nos últimos jogos da seleção brasileira. E a Colômbia vindo mal, a gente tem essa grande oportunidade justamente de poder, pelo menos esses 3 pontos, faz o Brasil chegar em 21 pontos, na minha opinião, já tira a possibilidade de o Brasil não se classificar para a Copa do Mundo, qualquer coisa do tipo, que matematicamente tem essa possibilidade, e continuaria tendo, mas ela já seria bem menor. Eu acho que pela posição sim, mas pela pontuação não. O Brasil tá a 6 pontos de diferença da Venezuela, que é a primeira fora, e tá a 7 pontos da Argentina, que é o primeiro colocado, né? E tem um confronto direto com a Argentina. Se o Brasil conseguir ganhar, por exemplo, da Argentina e da Colômbia, assim, o Brasil bate 24 pontos, que é um ponto a menos do que a Argentina tem hoje, né? E pode se aproximar ali 4, 5 pontos da Argentina, na verdade seria 4 ou menos, né, da Argentina, e quem sabe não dá pra ter uma sobrevida nesse final e pegar aquela reta boa pra chegar na Copa do Mundo com um alto nível, né. Na próxima convocação eu acho que é muito bom de a gente ter o Neymar de volta, porque o Neymar oferece isso, que eu falei que o Vinícius Júnior não faz, que o Rodrigo não faz, que o Rafinha tentou fazer, que o Endrick não faz, que o Paquetá não faz, que o Gerson não faz, que o Savinho não sabemos se faz, que o Martinelli nunca fez. Mas o Neymar sempre faz. Ele é referência técnica e de experiência dessa seleção, com certeza. É um cara vitorioso, é um cara habilidoso, é um cara genial, é um cara que é maior do que todos que estão lá. O Neymar é maior que o Vinícius Júnior, é maior que o Rodrigo, enfim. Ah, mas ele ganhou uma Champions a menos que eles dois. Não é de títulos só que se vive um jogador, né? Eu acho que no contexto geral, é óbvio que o Vinícius Júnior e o Rodrigo têm toda a carreira ainda pela frente. O Neymar tá na fase final da carreira. Hoje, o Neymar é maior que os dois, juntos. E eles sabem disso e eles acham isso. Pelo menos sempre demonstraram isso num sentido bom, de reconhecer a qualidade do seu companheiro e de usar isso a seu favor. A gente precisa ver Neymar e Vinícius Júnior bem na seleção para um complementar o outro. O que o Neymar não tem de velocidade hoje, o Vini tem. O que o Vinícius não tem de experiência e de entrega na seleção, o Neymar tem. Uma coisa se soma com a outra e a gente coloca as esperanças principalmente no Vini, porque a gente sabe que ele é muito bom. Ele brigou para ser bola de ouro. Ele tem Champions, ele já decidiu o jogo importante, já fez gol em final de Champions. Ele não é um cara pequeno no futebol. Também não é isso. Só que na seleção ele não é esse cara. Na seleção ele se mostra um jogador totalmente diferente e com um nível muito abaixo. Na minha opinião, ele só é titular pelo nome. Porque pelo desempenho na seleção ele não justifica em nada ser titular e às vezes nem de ser convocado. Se pegar simplesmente por convocação, hoje eu convocaria Rodrigo, Rafinha, Savinho e Estevão. Esses seriam meus 4 pontas. Eu não levaria o Vinícius Júnior para a seleção. Considerando o momento de seleção, / expectativa, eu levaria o Estevão por conta da crescente, para testar um jovem jogador. O Savinho, pelo tanto que ele tem apresentado de diferença e coisas boas. E o Rodrigo e o Rafinha, pelo que eles têm jogado sim no clube, mas pelo que eles já jogaram na seleção. O Rafinha recentemente jogou muito bem. E o Rodrigo também entrega um pouco menos, mas em muitos momentos foi o cara
das únicas poucas achadas que se tinha no time, e é um cara mais versátil também, para você distribuir ele em funções e posições diferentes, por mais que onde ele jogue melhor seja pela direita ou pela esquerda. E enfim, bom, dito isso, assim, defensivamente o Brasil é um pouco apático, não tem muito o que dizer, não passa segurança, mas isso já não é de hoje. No gol também não. O Alisson vem de um momento maravilhoso, né? Contra o PSG, ele salvou o Liverpool de não ter sido eliminado no primeiro jogo. Mas não foi suficiente, ele não é pegador de pênaltis, isso jogou contra ele na decisão, né? Mas ele tem se mostrado muito melhor do que na temporada passada, e isso é muito bom, porque ele bem na seleção ele vai poder entregar mais, e é um goleiro muito experiente, muito qualificado, com ótimas referências e que pode entregar muito mais pela seleção. Bom, esse é o vídeo de hoje. É difícil ver o Brasil, esse Brasil de hoje, ganhar algo, né? Nem Copa América, nem chegar em primeiro nas eliminatórias, muito menos uma Copa do Mundo. Só que o Brasil já foi azarão em 94, o Brasil não estava bem e pareceu que não ia, mas foi e ganhou. Às vezes acontecem essas coisas, existem essas histórias, só que para isso acontecer tem que ter alguma mudança. Quem que vai mudar? É a postura dos jogadores? Isso já ia trazer uma diferença muito grande. Vai mudar o treinador? Isso sempre é diferente. Ou o Dorival vai se transformar e entregar o que a gente espera dele? A presidência da CBF vai mudar a sua postura? Ou o Edinaldo vai sair de lá? Porque isso é muito relevante. Isso interfere diretamente na seleção e muitas vezes negativamente, na maior parte delas tem sido negativamente. Será que algum outro jogador novo que não jogou nada ainda pela seleção vai aparecer agora, vai ser convocado pela primeira vez e mostrar algo diferente? Não sabemos. Só que se continuar desse jeito, não vai dar certo. Isso é claro e evidente, é coisa de o Brasil cair na fase de grupos. Dependendo do grupo que pegar ali, cai na fase de grupos tranquilamente, faz a pior Copa do Mundo da sua história, para acabar aí com qualquer expectativa da minha geração de ver a seleção sendo campeã da Copa do Mundo, né, obviamente por agora pelo menos, enfrentar aí um grande jejum, né, que o Brasil tem de vencer. Se não ganhar agora, iguala o jejum que tinha até ganhar a Copa do Mundo de 94, né, que eram 24 anos. O Brasil vai bater 24 anos agora em 2026. Se não ganhar, vai ser o maior jejum da história da seleção. Tirando do primeiro título, né, que aí não é jejum porque não tinha ganhado ainda, não tinha ganho. E bom, vamos ver. Esperamos que a seleção tenha algo diferente. Se não tiver algo diferente, não vai a lugar nenhum. Me diz aí embaixo o que você acha que é esse algo diferente que a seleção precisa. Precisa do Neymar? O Neymar resolve? Precisa mudar a postura dos jogadores? Precisa mudar o treinador? Se sim, qual treinador? Se não, qual a tática? Qual a formação? Qual a função dos jogadores? Me fala aí o que vocês acham. E a gente se vê, quem sabe, antes do jogo da Argentina, eu dizendo que o Brasil jogou bem contra a Colômbia. E a gente parece que tá vendo coisas diferentes. Esperamos que assim seja, né? Muito obrigado. Até a próxima.